Bom dia, boa noite, irmãos. Deixa eu fechar aqui para não entrar claridade. Hoje é dia 14 de dezembro de 2025. Estamos dando início ao nosso culto da Igreja de Interlagos e você é bem-vindo no nosso canal. Esse é um canal do YouTube, Igreja de Interlagos, e temos também o nosso site, igrejadeInterlagos.com.br. Lá você vai ver horários de cultos e os cultos gravados também, que nós temos. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão de um versículo, até eu queria que o pastor já colocasse, 1 João 5, verso 6. Porque eu acho que tem uma coisa importante aqui para a gente destacar, irmãos, é 1 João 5, 6. Fala assim, está falando tríplice testemunho sobre Cristo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E esse Espírito aqui, irmãos, vocês veem que é letra maiúscula, então é Espírito Santo. Aí o verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então, quem testifica no céu? O Pai, Jesus, que é a palavra, e o Espírito Santo. Fala que esses 3 são um. Então, aqui, irmãos, é uma boa definição da Trindade, né? Quem testifica no céu? O Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito, que é o Espírito Santo, que está em letra maiúscula, Espírito de Deus. E isso é muito interessante, irmãos, porque se contrapõe, não se contrapõe, ele tem um olhar, vamos dizer assim, também para quais são, o que testifica aqui na Terra? Quais são as bases espirituais? Porque no céu a gente já viu, é o Pai, o Espírito, Jesus. E qual é a base espiritual da Terra? Esses, verso 8, e 3 são os que testificam na Terra: o Espírito, que é o Espírito Santo, está em letra maiúscula, a água e o sangue. A gente já viu lá no verso 6, irmãos, que a água e o sangue se referem a Jesus, que fala assim, ó, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Então, quando no verso 8 fala quais os 3 que testificam aqui na terra, fala o Espírito, a água e o sangue. A água mais ou menos tem a ver com a nossa conversão, com o nosso batismo, e o sangue é o sangue de Jesus derramado na crucificação. Então, o que a gente vê? Que o Pai não está aqui na Terra. Olha que interessante. O Pai está no céu. A própria Bíblia fala que o Pai está na luz inacessível. Isso está em 1 Timóteo 6,16, até eu queria que o pastor abrisse, porque isso é muito interessante, irmãos, que o Pai não está testificando aqui na Terra. Quem testifica na Terra é Jesus e o Espírito Santo. 1 Timóteo, até arriscar aqui, senão vou me perder aqui, peraí. 1 Timóteo 6,16 fala assim: aquele que tem ele só a imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver.
ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Então, o Pai está na luz inacessível. Ninguém tem acesso, ninguém viu, ninguém ouviu, porque a gente tem um mediador e intermediário com o Pai, que, aliás, ele veio revelar o Pai, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente quer pedir ao Pai, a gente sempre pede em nome de Jesus. Por isso que quando a gente ora, a gente glorifica, a gente agradece, a gente pede, e no final da oração eu oro ao Pai em nome de Jesus. Porque eu não tenho acesso direto ao Pai. O meu acesso ao Pai é sempre em nome de Jesus. Porque, irmãos, mesmo a gente sendo cristão, crente, lavado, remido, batizado, a gente está na carne, cheio de imperfeições. Estamos lutando contra elas, mas temos. E aí, nós não temos condições de chegar diretamente ao Pai. Por isso que Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele é o único mediador entre o Pai e os homens, né? Bom, então, primeira coisa, o Pai, a gente acabou de ver lá em João que ele não testifica aqui na terra, ele testifica no céu, né? E que ele, o Pai, está na luz inacessível. Ninguém viu, ninguém conversou, ninguém ouviu a palavra dele, nada. Tudo é por meio de Jesus, né? Então, quando a Bíblia fala, irmãos, que Jeová é o Deus das nações, que Jeová é o Deus do ouro e da prata, que Jeová é o Senhor dos exércitos, isso está claramente dizendo que Jeová tem uma ação aqui na terra, testifica aqui na terra. Olha, eu não vou ler, irmãos, para não perder muito tempo, porque aqui o tempo da introdução é bem pequenininho. E Jeremias 10:7, Jeová é o Rei das Nações. Em Salmo 24:1, fala que de Jeová é a terra. Senhor, Senhor em letra maiúscula, é Velho Testamento, é Jeová. Em Ageu 2:8, fala que Jeová é o Deus do ouro e da prata, e é o Deus dos exércitos. Então, Jeová está sempre atuando aqui na terra, né? Fora que, em Gênesis 3, de 8 a 14, Jeová conversa com Adão, Jeová conversa com a serpente, Jeová conversa com a Eva, né? Parirás teus filhos com dor, para Adão ganharás teu pão com o suor do seu rosto, para a serpente rastejarás sobre o teu ventre. Então, Jeová conversou com todo mundo. Ele conversou também com Moisés, né? Ele conversou cara a cara com Moisés. Então, irmãos, a gente vê que Jeová é um Deus que está sempre atuando e testificando aqui na terra. E quando a gente vê em 1 João 5, de 6 a 8, a gente vê que o Pai não testifica aqui na terra. Então, irmãos, isso é uma evidência tão grande, tão evidente, que Jeová não tem nada a ver com o Pai, que Jeová é o Deus que age aqui nessa terra e é um Deus histórico do Velho Testamento. É o Deus que formou a história do povo de Israel. Só que o povo de Israel sabia que dele iria nascer o Messias, que era a promessa, né? Promessa dos profetas, que a Bíblia também fala, né? Que alguns profetas do Velho Testamento tinham o Espírito de Cristo, né? Isaías, por exemplo, tem muitos versículos que apontam para Jesus, né? Então, qual que é a mensagem final disso, irmãos? Que aqui na Terra, quem testifica que é do nosso time, que é do nosso lado, é a palavra, através da água e do sangue, que é Jesus Cristo.
e o Espírito Santo que foi dado pelo Pai através de Jesus Cristo. E que o Pai não atua aqui na Terra. A gente vai encontrar o Pai, irmãos, só depois que a gente for lá para a glória. Aí a gente vai conhecer o Pai. Quem é o Pai? Porque agora o Pai é inacessível para nós. Porque o Pai, ele está num lugar que a gente não pode alcançar. Agora, Jeová é um Deus que muitos alcançaram, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nas nossas pregações a gente diferencia o Pai, Deus Pai, do Deus Jeová. Porque para nós as obras dele são diferentes e muitas vezes opostas. Para nós, Jesus Cristo veio revelar o Pai. E quem é revelado é quem não é conhecido, irmãos. Então, nós, quando ouvimos muitas coisas no Velho Testamento das atrocidades de Jeová, de matar velho, de matar criancinha, de abrir a terra e engolir todo mundo, de ser um Deus que não é perdoador, ele fala que ele é zeloso, de castigar povos que nem o conheciam, de tanta matança que existia no Velho Testamento, e muitas pessoas vendo isso pensam, nossa, eu não vou seguir esse Deus é muito perverso, né? Então, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês verem que Jeová não tem nada a ver com o Pai, não tem nada a ver com Jesus. Jesus veio aqui cumprir a obra do Pai. Jesus veio cumprir a lei de Jeová no sentido de morrer no nosso lugar. Sendo assim, irmãos, quando eu lia essa palavra de 1 João, se o pastor quiser voltar lá, 1 João 5, só para a gente repetir rapidamente, irmãos, 1 João 5, isso, o 7. 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, que Jesus, quando ele foi embora, ele deixou o Espírito Santo. Na verdade, nós temos contato agora com o Espírito Santo. Mas também faz parte, para eu alcançar o Espírito Santo, faz parte a água, o batismo, e faz parte e condição sine qua non o sangue de Jesus, como a gente viu lá em cima. Né? Jesus Cristo, não só por água, mas também por sangue. Jesus Cristo veio por água e por sangue. Então, irmãos, essa é a reflexão que eu quis trazer hoje. Que em João está bem claro que quem agiu aqui antes de Jesus não foi o Pai, foi Jeová. E Jeová não tem nada a ver com o Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou fazer uma pequena oração só para entregar a palavra para o pastor Hélio. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, de estar aqui reunidos em teu nome, de estarmos aqui, Senhor, para louvar o Pai, o Espírito Santo e a ti, Jesus. Abençoa, Senhor, esse culto, abençoe cada irmão que está aqui, Senhor, disposto a se desenvolver, a se transformar, a ter mudanças internas, Pai, para alcançar o teu reino, Jesus. Nós, Senhor Deus, somos salvos por tua causa, Jesus. Mas por tua causa também, Senhor, nós temos que nos transformar através do Espírito Santo, Pai. Abençoe nossas vidas, eu te peço. Abençoe esse culto, Pai. Transforma-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Jesus. Eu te peço. Entregamos todas as coisas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.